nós temos aqui a expressão invisível. Essa palavra aqui, traduzida como invisível, de acordo com os léxicos no original grego, é auratus. Ela significa despercebido, o que não pode ser visto, ou como a maioria das traduções apresenta o tempo todo em que ela aparece invisível. E a ideia de observar essa descrição de Deus como invisível é reconhecer que mais do que uma característica ou adjetivo, é uma descrição que Deus faz de si mesmo nas Escrituras, né? É uma das maneiras como Ele decidiu revelar ou apresentar a si mesmo e dizer: eu sou Deus invisível. Se Deus estabelece um padrão de relacionamento conosco que envolve a fé, que é a convicção do que não se vê, que Ele não se mostre com nenhuma forma. Mas, estudando a Escritura, eu percebi um segundo motivo pelo qual Deus decidiu não se revelar com nenhuma forma. Isso diz respeito à questão da idolatria, ou da questão do homem de produzir ídolos, figuras, e Deus de fato garantiu que isso não acontecesse, por meio de não revelar-se com nenhuma forma, que eles não migrassem, né, para uma tentativa de reproduzir ídolos, o conceito da divindade na forma de algo que fosse visível, tangível, palpável. O terceiro motivo, acredito que esse também possa ganhar uma atenção especial da nossa parte, diz respeito ao que eu quero classificar como a questão da limitação humana. Teofania significa uma aparição de Deus, são sempre manifestações limitadas. Por exemplo, em Êxodo 24, depois que Deus revelou a glória no Sinai, nós percebemos o próprio Deus convidando Moisés, Arão, né, 2 dos seus filhos e 70 dos anciãos para uma experiência especial. Êxodo 24, 9 e 10 diz assim: Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Traduzindo, não morreram. A ênfase da visão tem muito mais a ver com os pés de Deus do que qualquer cenário de uma percepção completa. Mas a Bíblia diz que viram. Gideão, o registro está em Juízes capítulo 6, versos 22 e 23. A Bíblia nos mostra que o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Quando você estiver lendo especialmente essa descrição, ela vai ser recorrente no Antigo Testamento. Quando você lê a expressão o anjo, artigo definido, não um anjo, artigo indefinido, né? Um qualquer, o anjo. Aliás, a maioria das traduções bíblicas já põe um A maiúsculo quando você tem o artigo definido o anjo. O que nós temos é uma teofania, uma aparição de Deus, né? Ao anjo do Senhor, a Escritura atribui não apenas ações que só cabem a Deus, declarações e atributos que pertencem só a Deus. Portanto, entende-se, são manifestações do próprio Deus. Então, Gideão constata, Juízes 6, 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, diz: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. O mesmo pavor se apodera dos pais de Sansão, quando o anjo do Senhor aparece e eles trazem o holocausto é aceito, a forma, né, como o anjo do Senhor se revela naquele momento. O pai de Sansão, Manoá, diz: certamente vamos morrer porque vimos a Deus. A mulher dele responde: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito das nossas mãos o holocausto, a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. O relato está lá em Juízes 13, de 20 a 23. Ainda podemos citar Isaías capítulo 6, verso 1. Quando o profeta diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. A reação do profeta no verso 5: ai de mim, estou perdido. Outras traduções dizem: eu vou perecer. O que significa? Eu vou morrer. Porque diz: os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Nenhuma dessas experiências as pessoas realmente viram Deus na sua definição, na sua expressão, na sua glória, na sua plenitude. É quase como se Deus dissesse: está mais para um vislumbre do que para uma visão.
Eu quero mostrar alguma coisa que apenas provoque e empolgue vocês, mas nem vocês, depois do que viram, vão poder dizer que me viram de fato, porque eu sou bem maior do que isso. Aonde eu quero chegar com essa tentativa de encontrar motivos? Ao longo dos anos, eu ficava observando isso. Deus decidiu ser o Deus invisível, esse é um dos seus atributos, a forma como Ele se revela, o que nos chamou a um lugar de fé. Isso para mim é suficiente. Ao mesmo tempo, Ele queria prevenir que nós não migrássemos para a prática da idolatria. Isso faz todo sentido. Terceiro, Ele está nos poupando de algo que é impossível suportarmos. Uma revelação plena e completa de si acabaria conosco nesse momento. Há uma esperança, um alento dentro de mim. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala de um dia quando conheceremos como somos plenamente conhecidos. Significa que esse mistério não permanecerá por toda a eternidade. Um dia teremos acesso à revelação plena, completa de Deus, não nessa carne que não pode suportá-la, mas já com o corpo transformado, e eu e você poderemos desfrutar disso. E simplesmente para mim eu dizia, isso tudo está bom. Eu consigo entender esses motivos e eu consigo aguardar pacientemente esse dia. Por quê? Deus não queria que o reduzissem a nada que expressasse limitação. Por que que Deus não queria que houvesse limitação? Porque tem um problema de autoimagem? Porque Ele se sentiria inseguro se a gente achasse que Ele é menor do que é? Não. Deus é completo e absoluto em si mesmo. Ele não tem necessidade de coisa alguma. O apóstolo Paulo, pregando em Atenas, ele diz, Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Ele é autossuficiente, Ele é completo, Ele é absoluto nele. E se você reconhecer ou não a grandeza dele, isso não diminui nem faz com que ele se sinta mal. Então, porque Deus não queria que nós o limitássemos, porque Ele sabia que se nós o limitássemos, o problema não seria dele, o problema seria nosso, daqueles a quem Deus ama, daqueles a quem Deus quer levar uma experiência mais profunda de desfrutar da grandeza dele, e toda limitação dele nos impede de viver aquilo que Ele sonhou, que eu e você pudéssemos desfrutar. É por isso que ao longo da Escritura você vai ver protesto atrás de protesto de Deus, convite após convite de Deus, nos chamando a um lugar onde a gente não limite a imagem dele, o entendimento de quem Ele é. Porque muitas vezes, quando estamos limitando a Deus, não significa que estamos dizendo que Ele não pode nada. Mas estamos dizendo que Ele pode menos do que o que Ele realmente pode. As limitações podem acontecer em níveis diferentes, mas elas costumam acontecer dentro de nós. E Deus não quer que isso aconteça. Então o tempo todo Ele está dizendo, eu não me expressei com nenhuma forma, porque eu não quero que vocês me limitem. Eu sou maior do que a capacidade de qualquer coisa que vocês possam imaginar. Onde isso nos leva? Terceiro e último lugar. Primeiro, questionamos porque Ele não quis ser visto, não porque não tem a forma, mas porque Ele não quis aparecer. E depois dos três motivos, fé, evitar idolatria, nossa incapacidade de suportar a revelação plena de quem Ele é, tentei destacar um quarto elemento. Deus não quer que nós o limitemos. Agora, para que nós não limitemos, eu acredito só tem uma solução prática para isso. Esse é meu terceiro e último tópico. Cresça na revelação. Cresça no entendimento de quem Deus é. Mais do que não diminuir a percepção de quem Deus é, nós precisamos do caminho oposto, é crescer na revelação e no entendimento de quem Ele é. Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, não é só o que eu e você já conhecemos. A gente precisa prosseguir conhecendo, porque a revelação de Deus é progressiva e eu e você não podemos parar, eu e você não podemos estacionar o tempo todo. Deus está dizendo, me permita aumentar a imagem que você tem de mim, a percepção que você tem de mim, a compreensão de quem eu sou, da minha grandeza, dos meus atributos. Por quê? Repito, porque Ele tem necessidade? Não, porque nós temos. Jesus falou algumas vezes para algumas pessoas, seja feito conforme a sua fé. Sabe o que Ele está dizendo? Você vai experimentar de Deus, não depende do quanto poder Ele tem, depende do quanto você entende
o que Ele pode e quer fazer por você. E se eu e você limitamos essa compreensão, de alguma forma nós estamos botando um baita do funil que impede uma manifestação que seria muito maior em meu e em seu favor. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 34, Paulo corrige, e ele não está falando com o não crente, está falando com a crentaiada, com o povo da igreja. Ele corrige o povo dizendo assim: voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Particularmente não acho que Paulo está dizendo não tem conhecimento nenhum. Mas está dizendo, ó, nesse quesito, o negócio está ruim para o lado de vocês. O conhecimento é mínimo. E vocês estão limitando o que poderiam experimentar da parte de Deus. Então a pergunta é, como eu e você podemos crescer na revelação de Deus? Eu acredito que o tempo todo a Bíblia nos chama a um lugar que não é meramente de um código de conduta, de um comportamento religioso, de preencher apenas requisitos comportamentais. Desde o início, o que Deus tem proposto ao homem é o relacionamento. E a forma de nos relacionarmos com Deus invisível, ainda baseado em fé, não significa que a gente não possa acessar o conhecimento e entendimento de quem Ele é. Como experimentamos isso? Um dos aspectos, e os dois estão voltados à maneira como nos relacionamos com Deus, que é ter tempo com Deus, tempo de qualidade com Deus. Um deles diz respeito à oração. Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto. Em outras palavras, ainda que ele seja invisível, se isole, separe-se para estar com ele. Porque no ambiente de oração, eu e você não vamos apenas apresentar petições que podem ser respondidas. E obviamente a resposta a essas petições nos ensina muito sobre quem Deus é, sobre o quão presente Ele pode ser na minha e na sua vida, sobre o que Ele quer e o que Ele pode fazer, mas é mais do que isso. Em Jeremias 33:3, Deus diz, invoca-me que te responderei. Mas não parou aí. Essa parte é bem legal, ver resposta às orações. Mas Ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Sabe o que Deus está dizendo? O ambiente de oração não deveria ser um monólogo, onde você vem, fala tudo o que quer, depois vira as costas, sai e só espera eu atender tudo que você pediu. E diz que você deveria ir além de alcançar resposta às suas petições. E entrar no lugar onde eu começo a te mostrar coisas que você não sabe. Ah, pastor, vou te revelar coisas grandes e ocultas, não quer dizer que não seja sobre ele. E não há nada que diga que não possa ser. Quem vive uma vida de oração e de comunhão com Deus, sabe que se existe um ambiente para que a gente entenda as coisas, emana desse lugar. Agora, além da vida de oração, e daqui a pouco eu volto a falar sobre como isso turbina uma outra área, eu e você precisamos entender a importância de gastar tempo com a palavra de Deus. Eu e você temos um privilégio que os antigos não tinham. Ter nossas próprias cópias e versões da Bíblia para ler isso diariamente. Lá atrás, os sacerdotes tinham acesso a isso. Deus ordena que o rei tivesse uma cópia do livro da lei para ler todos os dias, mas não era todo mundo que tinha o privilégio. Eu e você temos o privilégio. E ler a Bíblia não diz respeito apenas se informar sobre o nosso código de crença, de conduta, o que pode, o que não pode ser feito, quais são nossas doutrinas. A leitura da palavra nos leva a uma revelação de quem Deus é. Você leu e pensou, só informação. Mas daqui a pouco você está no ambiente de oração. E aquelas coisas que não fizeram muito sentido e que não empolgaram, de repente elas começam a ferver dentro de você. As peças do quebra-cabeça começam a se conectar. E você de repente diz, uau! Ou aquilo que você leu e quando terminou de ler, diz, eu acho que eu nem lembro aquilo que eu li. Daqui a pouco você vai aconselhar alguém e versículos que nem você sabia que podia lembrar. Começa a ir de dentro de você e você pergunta, onde é que isso veio? Porque o Espírito Santo trabalha em cima de uma matéria-prima que infelizmente a maioria de nós não está dando para ele trabalhar. Agora, quando eu e você começamos a entrar no lugar de compreensão da palavra, isso pode nos ajudar numa redefinição. A gente questionou antes, eu volto a questionar agora. Será que temos criado alguma imagem, não necessariamente física, como um ídolo, mas uma caricatura, uma limitação, uma distorção de Deus dentro de nós? Porque na própria Escritura nós vemos gente que diante da pressão de circunstâncias difíceis, elas simplesmente definem Deus pelo seu sentimento.
Onde está a definição de Deus? A definição de Deus não pode estar baseada no que eu sinto ou no que eu penso, mas naquilo que Ele disse a respeito de si. Agora, honestamente, nossos sentimentos muitas vezes nos traem. Quem nunca teve aquele pensamento ou sentimento diante de algo, Deus é injusto? Agora a pergunta é, a definição é o que eu pensei e senti? Deus invisível está dizendo, eu nunca apareci com nenhuma forma, porque eu não posso deixar que vocês me limitem, senão isso será prejuízo para vocês. Eu preciso que a percepção de vocês, de quem eu sou, seja crescente, progressiva, aumente, porque dessa forma vocês vão desfrutar mais de mim e daquilo que eu posso fazer. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero encerrar chamando você a uma decisão. Decida não limitar ou diminuir Deus na sua vida. Como fazer isso? Eu acho que nós temos um ponto básico inquestionável aqui. Se eu e você não buscarmos em Deus a revelação de quem Ele é, nós sempre vamos diminuí-lo porque vamos imaginá-lo menor. Como podemos fazer isso? Eu vou voltar para o lugar dessa decisão de estar com Ele. Bíblia e oração não deveriam ser momentos opcionais na vida de quem confessa a fé cristã. Eles são essenciais, são fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Eu disse antes que toda pessoa que fez coisas extraordinárias para Deus tinha uma percepção de grandeza dele diferenciada. Quando Deus nos arrancou do Egito, do mundo e do pecado, não foi para que eu e você perambulasse por um deserto. Deus tem para mim e para você algo mais do que uma vida de mediocridade. Ele tem um lugar de plenitude, mas preste atenção, ninguém vai conquistar plenitude se não aumentar a percepção. Agora, onde é que Davi conseguiu aumentar a percepção? No tempo a sós, não só adorando. No Salmo 27, 4 ele diz, uma coisa pedi ao Senhor, eu vou buscá-la. Ele está dizendo, não tem nada mais importante, não tem nada que precise ser tanto um alvo pelo qual eu seja obcecado. Uma coisa eu peço ao Senhor e vou buscá-la, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, no lugar da sua presença. Para quê? Ele diz, para contemplar a beleza, a formosura do Senhor. Ele diz, eu quero ficar admirando Deus, seus atributos, sua grandeza. E ele diz assim, e meditar no seu templo. A palavra meditar é inquirir, estudar. Tradução brasileira ele diz, estudar no templo. Estudar o quê? Ele está dizendo, eu quero estudar Deus. Eu quero conhecer Deus. Eu quero conhecê-lo pela revelação da sua palavra. E quando eu e você decidimos ir para o lugar da devoção, da adoração, da oração e da palavra, a percepção aumenta. Quando a percepção aumenta, nós aumentamos todas as possibilidades de desfrutar quem Ele é. Eu não vim aqui meramente exortar você, porque eu não posso dizer que eu não estou fazendo isso, eu estou. E Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz, eu digo para vergonha de vocês, alguns de vocês não têm conhecimento de Deus, e estão deixando Ele desse tamanho na sua vida. O que impede Ele não só de fazer o que quer na sua vida, impede Ele até de se revelar para outros. Mas eu vim te dizer, a boa notícia é que Deus está dizendo, eu não quero só que você não me limite, eu quero que você expanda a sua percepção. Porque eu quero me manifestar grande na sua vida. Segundo Crônicas 16:9, eu termino aqui, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Na teologia chamamos isso de antropomorfismo. Deus usa linguagens que o homem entendeu, não precisa passar o olho literal, porque Ele é onisciente, Ele conhece tudo. Mas Ele está tentando fazer a gente entender que Ele está procurando gente no meio da massa humana. O que Ele está procurando? A Bíblia diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração seja íntegro, inteiro para com eles, a fim de se mostrar forte para com esses. Ele não vai se mostrar forte para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles que vão me levar a sério, onde estão aqueles que vão voltar o seu coração para mim. Esses que aumentarem a minha percepção, eu vou revelar minha força e o meu poder para eles. Então eu termino te pedindo, te implorando algo. Decida estar entre esses que os olhos do Senhor vão encontrar. Decida migrar para o lugar da comunhão e dizer, eu não vou limitá-lo, eu não vou criar uma imagem mesmo que não seja um ídolo palpável e físico, que o reduz, que o limita, que o diminui. Eu vou aumentar a percepção no único lugar onde eu e você podemos fazer isso, na presença dEle, no tempo com Ele. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?